Adrian Newey é o mais bem-sucedido projetista na história da Fórmula 1 e um dos melhores desenhistas do mundo. Ele criou alguns dos carros mais dominantes da história. Racing cars are closer to aircraft than anything else. Generally, you can see an evolution of one car to the next car. I mean, Adrian is the only bloke that can see air. Os fãs da Fórmula 1 o conhecem do sucesso com a Red Bull, mas ele venceu 13 mundiais com equipes como Williams e McLaren. A assinatura de Adrian percorre todos esses anos até chegar à dominadora Red Bull atual. Veja isso, no bico do dominador RB18 de 2022, o chassi tem forma característica de V, próximo aos pés do piloto. Agora veja essa Williams de 89, a mesma coisa, um formato estreito em forma de V, próximo aos pés. E esse estilo de chassi foi criado por Adrian e tem seguido em praticamente cada um de seus carros. Então, vamos voltar ao início. Adrian iniciou a carreira no automobilismo projetando carros nos Estados Unidos. O primeiro foi o March 82G GTP e, como em vários carros dele, havia um truque. Essa abertura no bico é uma entrada de ar que alimentava enormes túneis Venturi, criando downforce com um efeito solo, muito semelhante aos carros da Fórmula 1 atual. Ele conquistou 2 títulos da IMSA GTP. Newey passou então à Fórmula Indy. A March vendeu carros para alguns dos principais times da categoria. Depois de trabalhar sob supervisão de um desenhista-chefe no protótipo GTP, ele foi promovido à função no March 85C. Ele tinha só 25 anos de idade. Isso significa que o 85C foi, desde o começo, um carro de Newey. E mesmo nessa fase da carreira, Adrian mostrou uma habilidade incrível para levar em conta o pacote completo. O desenho do carro como um todo, em vez de começar com as suspensões e o chassi para então trabalhar a aerodinâmica, como muitos projetistas da época faziam. E ele tinha outra vantagem. Durante essa fase, também atuava como engenheiro de corrida, semelhante a Gianpiero Lambiase com Verstappen. Newey trabalhava com Bob Rahal para desenvolver o acerto do carro durante as corridas. Ele criou uma relação próxima com Bob e também uma grande compreensão do que um piloto deseja de um carro, como ele pode gerar ou destruir a confiança e como fazer um carro andar rápido. Então, Newey se concentrou em tornar o 85C o mais equilibrado possível e nas elevadas velocidades dos ovais valeu a pena. O carro venceu sua segunda corrida e também a mais importante de todas, a Indy 500, e fez a Penske garantir um cheque gordo. Depois de todo o sucesso do 85C, no 86C, Newey se concentrou na aerodinâmica, já mostrando a filosofia aerodinâmica antes de tudo em sua linguagem de desenho. Naquela época, os carros da Indy tinham enormes turbos que entregavam uma potência incrível, mas traziam o problema de como empacotar tudo no conjunto. Adrian sugeriu então rodar o turbo 90 graus e dividir o escapamento em 2 saídas, ao invés de uma. Ele as colocou mais baixas dos 2 lados do difusor, criando um difusor soprado. Sim, exatamente como a Red Bull de 2011. Foi revolucionário na época devido à complexidade de fazer todos esses fluxos de ar funcionarem corretamente juntos. Ele passou um bom tempo trabalhando no desenho em um túnel de vento para fazer tudo funcionar. Outra inovação foi o Weight Jacker, o ajuste de peso cruzado. Os fãs da Indy agora conhecem bem, já que é comum. Mas Adrian Newey foi o pioneiro. Nos circuitos ovais da Indy, ao longo de um turno de pilotagem, o equilíbrio muda. O combustível é queimado, a pista se emborracha, os pneus desgastam, algumas vezes você sai mais de traseira, outras de frente, então os pilotos precisavam de uma forma de corrigir o equilíbrio ao longo do stint. Aliás, quando eu corri nos ovais da Indy Lights, também contava com o Weight Jacker, e é um recurso incrivelmente poderoso. Mas então, de volta ao Adrian. Ele pegou um cilindro hidráulico semelhante a um trator e colocou na parte final do braço de suspensão traseira direita. Então dava para levantar ou abaixar a traseira direita para diminuir as saídas de frente ou de traseira. Era absolutamente genial e foi rapidamente copiado por todo o grid. O próximo carro é provavelmente o melhor de Newey, mas não por motivos óbvios, já que nunca venceu. Na época, as principais equipes usavam os motores turbo V6 de 900 cavalos, mas muitos dos times menores não tinham dinheiro para bancá-los, especialmente considerando que os V6 quebravam praticamente a cada treino livre ou qualificação. Newey desenhou o March 881, que ganhou o nome de Leyton House para aquela temporada, com um motor V8 3.5 aspirado da Judd, de 580 cavalos. Eles tinham muito menos potência do que as equipes principais. Mas isso não deteve Newey. Ele usou tudo que aprendeu com o March 86C na Indy e revolucionou a Fórmula 1.
Para o 881, ele focou na aerodinâmica primeiro. Enquanto os outros times usavam chassis volumosos com asas imensas, Newey cuidadosamente criou um desenho completo, com a missão de ser super eficiente. Enquanto McLaren e Ferrari podiam usar asas imensas com potência elevada, a Leyton House não podia se dar a esse luxo. Ele disse: as equipes parecem acomodadas e prendem asas dianteiras e traseiras cada vez maiores nos carros, contentes com o downforce e com o fato de que tem potência para superar todo o arrasto. Aerodinamicamente, esses carros eram sem graça e, na minha opinião, menos sofisticados que os carros da Indy nesse aspecto. Então, Newey criou o mais minimalista e elegante desenho que a Fórmula 1 havia visto. Ele projetou o carro em torno das dimensões específicas do piloto, inclusive aproximando os tornozelos um do outro para começar a moda dos chassis com a forma em V, que eu mencionei antes. Newey desenhou a asa dianteira para complementar isso. Ela criava vórtices que trabalhavam com as formas do chassi e energizavam o fluxo de ar sobre o assoalho para criar downforce. Então, a Leyton House podia usar asas bem menores que os outros times. Um dos primeiros carros a ter os defletores laterais da asa dianteira esculpidos e a conceber a suspensão para complementar a aerodinâmica, coisas que são comuns hoje. Porém, o motor Judge era largo, o que fazia com que o carro tivesse uma parte traseira mais robusta. Adrian não gostava disso e fez tudo para reprojetar a tomada de ar de modo a deixar a carenagem do motor mais estreita e melhorar o fluxo de ar para a traseira. A lista de evoluções era interminável e eu poderia falar sobre elas o dia todo, mas o ponto crucial é que na temporada anterior a March criava 2 vezes mais downforce do que arrasto, mas o 881 elevou a proporção a 3:1. Com isso, apesar da potência bem menor, o carro estava bem à frente dos demais aspirados e algumas vezes brigava com os turbo, graças à sua incrível velocidade no meio das curvas e capacidade de preservar os pneus. Enquanto os V6 turbo estavam acima do peso limite, Newey manteve o 881 nele, mostrando seu foco em criar uma boa base e então desenvolvê-la. O próximo movimento de Newey foi a ida para Williams, em que ele liderou o projeto do FW14, antecessor do icônico FW14B. Agora olhe lado a lado com o March 881. As formas são extremamente semelhantes. Na verdade, boa parte do grid copiou o desenho do 881 de tão revolucionário que era. Adrian disse inclusive em seu livro que o FW14B era o carro que ele teria projetado na Leyton House se continuasse lá. Veja só, o formato do V no chassi, o volante escondido, a carenagem, a asa dianteira, todos muito semelhantes. Mas o FW14 resumia um aspecto chave da forma de projetar de Newey: acertar a base e torná-la neutra para então desenvolvê-la, ao invés de seguir uma direção que sirva para uma temporada, criar algo que possa ser melhorado ano a ano. E o FW14B era um senhor carro. Nós fizemos um vídeo só sobre ele. É talvez o carro mais avançado tecnologicamente. Suspensão ativa, direção assistida controlada eletronicamente, frenagem assistida e mesmo ABS. A suspensão ativa permitia corrigir a altura do carro todo o tempo, fazendo com que Newey pudesse avançar na aerodinâmica. Pense sobre isso. Um Fórmula 1 normal com suspensão passiva tem de trabalhar com as diferentes alturas do solo. Asa dianteira, assoalho e difusor precisam trabalhar bem, esteja o carro freando com a dianteira mais baixa, ou no meio de uma curva, quando um lado sofre mais carga, ou mesmo quando o carro acelera. Você entendeu? Para que funcionasse, a aerodinâmica tinha de ser a mais linear, trabalhando em uma faixa de alturas do solo diferentes, mas com a suspensão ativa, o carro ajustava a altura do solo o tempo todo. E Newey podia desenhar um pacote aerodinâmico que funcionasse incrivelmente bem numa altura específica, o que fazia o carro gerar níveis incríveis de downforce. Outra inovação lançada por Newey foi um botão no volante do FW14B que abaixava a traseira do carro até o ponto em que o difusor deixava de atuar, essencialmente criando um efeito semelhante ao do DRS nas retas. This button here, this can alter your ride height while you're going along, and it's like a low drag situation, which everyone seems to know about now. O cara é absolutamente genial. O FW16 tinha um desenho do difusor realmente interessante, com Newey concentrado no fluxo de ar sobre a asa inferior, o que funcionava em perfeição com o difusor para criar um downforce incrível com pouco arrasto. Parece familiar com o sistema inteligente de duplo DRS que a Red Bull tem este ano, mas é assunto para outro vídeo. Diga nos comentários se você quer saber mais. Newey foi realmente criativo com o posicionamento da luz de chuva, cada detalhe é levado em conta. E
E o que é interessante é que Newey brincava com áreas do regulamento que outros projetistas deixavam de lado. Então Newey se transferiu para a McLaren, trabalhando no carro de 98 que venceu 2 títulos. Ele foi o primeiro numa nova regra que incluía os chassis mais estreitos e os pneus ranhurados. Muitos times diminuíram o entre-eixos para se ajustar ao chassi mais estreito, mas Newey preferiu um entre-eixos maior para melhorar o comportamento e manter a carga equilibrada entre 4 rodas. E funcionou, já que o carro venceu 9 de 16 corridas. De novo, veja o formato do bico, uma marca registrada de Newey. Outro detalhe era o arco de proteção. Veja a parte recortada abaixo da tomada de ar. Isso melhora o fluxo de ar sobre a carenagem do motor e a traseira do carro. Antes os carros eram assim e agora todos os carros adotam um desenho semelhante. No restante da carreira de Newey na McLaren, seus carros seguiram na frente, ou vencendo ou chegando perto. Em seguida, Newey foi para a Red Bull, um jovem time em seu início com enorme potencial. Foi onde Newey desenharia seus carros mais dominantes. O RB3 foi um novo começo e Newey trouxe a base do que se lembrava da McLaren. E a semelhança entre o RB3 e o MP4-21 é incrível. É claro, você não pode copiar peças de materiais, desenhos, documentos, mas criar um carro de memória é totalmente legal. Na Red Bull, os projetos dos carros passaram por 3 fases distintas. Entre 2009 e 2013, o foco do desenho foi criar um downforce incrível na traseira do carro. O difusor era o centro, com o conceito do difusor duplo em 2009. Trazido pela Brown, Toyota e Williams e rapidamente copiado pelo restante do grid por sua incrível vantagem em performance. Pela primeira vez, os carros geravam mais de 5G nas curvas velozes. Em vez de uma pisada nos freios e de reduzir uma marcha, eles faziam a curva Copse de Silverstone de pé embaixo em última marcha. Em 2009, a Red Bull adotou saídas laterais dos escapamentos usando o elevado fluxo de energia para aumentar a eficiência do difusor e desviar a turbulência da roda traseira. De novo, mudar para saídas laterais dos escapamentos exigiu que a traseira fosse refeita, uma espécie de marca registrada para Newey, a compreensão de todo o pacote, sempre para complementar a aerodinâmica do carro. Isso progrediu até o ponto em que a Red Bull enxergou uma lacuna inteligente e uma aerodinâmica incrivelmente complexa, para canalizar o fluxo do escapamento diretamente para o difusor. Inicialmente apenas quando o piloto acelerava, mas depois mapeando o motor para soprar gases de escape mesmo nas frenagens ou no meio de curvas, você deve lembrar que eles soavam meio estranhos na entrada da curva. Isso se somou ao estilo de pilotagem específico de Sebastian Vettel para garantir 4 títulos em sequência, mostrando como Newey se adaptava bem e evoluía continuamente. 2011 também foi o primeiro ano em que a Red Bull usou o KERS, com o desafio de acomodar a volumosa unidade de potência. E em vez de colocá-la junto ao assoalho como outros times, Newey optou por algo diferente. Ele queria evitar que as baterias ocupassem espaço na traseira do carro e comprometessem o pacote aerodinâmico do RB7. Então ele estimulou o time de engenheiros a dividir a bateria em 4 segmentos menores, o que permitia instalá-los em locais melhores para a aerodinâmica. Uma foi colocada inclusive no interior do câmbio. Em 2014, a Fórmula 1 trocou os motores V8 pelos V6 turbo híbridos, e enquanto o V8 da Renault, que a Red Bull usava, era realmente forte, o V6 não foi tanto assim. As temporadas seguintes foram complicadas. A Red Bull era geralmente a mais rápida nas curvas, mas a diferença de velocidade nas retas tirava qualquer chance de título. A Red Bull adotou um design com rake elevado, usando todo o carro para gerar downforce, enquanto mantinha a asa dianteira próxima ao solo para ter aderência máxima na dianteira. Ao mesmo tempo, Max Verstappen se juntou à equipe, um piloto com afinidade particular por um carro que tinha muita aderência na dianteira. Contudo, em 2019, a Red Bull deixou os motores Renault e passou a usar os Honda, que em 2021 se tornaram os mais potentes. Com a aderência aerodinâmica nas curvas e a velocidade nas retas, a Red Bull finalmente estava à altura da Mercedes e nós sabemos como terminou a temporada. As novas regras para 2022 levaram à volta do efeito solo e a maior parte da aderência dos carros vem do assoalho, como nos carros que Newey projetou no começo da carreira. Isso não podia ser mais adequado para Newey. Sua experiência com o desenho de carros, e particularmente com o efeito solo, fez com que a Red Bull voasse desde o começo.
Mas havia uma mudança na filosofia dos carros. Os novos são mais pesados, menos ágeis, então há menos a se ganhar nas curvas de baixa, o que fez a Red Bull se concentrar em ser super eficiente nas retas e nas curvas de média e alta velocidade. O foco foi claramente colocado no assoalho. Semana passada, em Mônaco, vimos o quão evoluído é o assoalho da Red Bull comparado ao da Mercedes, Ferrari e mesmo Aston Martin. E ele ainda desenvolveu seu incrível sistema de duplo DRS, que se vale do difusor, da asa traseira inferior e do DRS trabalhando juntos para se livrar do arrasto melhor que qualquer outro carro. A minúcia disso é difícil de compreender, mas isso é o que Newey passou a carreira fazendo, desenvolver pequenos elementos para que funcionem juntos como um só sistema. O FW14B foi um carro incrível que Newey projetou. Se quiser saber mais sobre ele e sua suspensão traseira, acompanhe esse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!